Olá, aqui é Elemar Júnior da Eximiaco, tudo bem? Eu gosto muito desses bate-papos porque eles me dão a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho aprendendo com quem faz. Hoje, especificamente, eu vou ter o privilégio de conversar com o José Loureiro, que é diretor de tecnologia e projetos na Icatu Seguros, uma enorme e tradicional empresa do ramo de seguros, capitalização, previdência, enfim, no país. Sempre bom conversar com quem faz a coisa acontecer. E uma dessas pessoas, então, é o meu amigo José Loureiro. Tudo bom, Loureiro? Como é que você está? Tudo bem, né, mano? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para poder trocar um pouco com você. Não, pois é. Esse ano, né, você acabou de ser reconhecido, nós estava falando um pouco antes de começar a gravar sobre isso, você acabou de ser reconhecido com um prêmio pela inovação e pela sua liderança à frente da tecnologia da Icatu. Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre esse prêmio e como que você se percebe nesse momento? Posso sim. É um prêmio que a Celent, né, a empresa de consultoria, ela todo ano ela faz esse julgamento, né? E esse ano são 5 regiões da América Latina e Caribe. O Brasil é uma região isolada. E esse ano, por conta de todo o avanço que a gente fez no portal dos APIs, né, no desenvolvimento das integrações com nossos parceiros, a Icatu foi eleita a Five Stars aqui do Brasil, que para a gente é uma honra aí, o reconhecimento do trabalho dessa equipe fantástica que eu tenho lá. Não, sem dúvidas. Eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouco desse trabalho que você e o time vêm conduzindo e realmente impressiona os avanços que a Icatu tem feito nos últimos tempos. Muito se fala, aliás, em transformação digital, e eu já sei de antemão que você, assim como eu, não gosta necessariamente desse guarda-chuva que é transformação digital. Eu prefiro acreditar que nós falamos de transformação de negócios por meio de recursos digitais. O que você tem visto nessa tua experiência, e principalmente no contato com as outras empresas também, que tem dado certo e o que não está dando necessariamente certo quando se fala em transformação digital no Brasil? Você falou tudo, né? Mas assim, para mim a transformação ela é de negócio. Ela tem que transformar o modelo de negócio, ela tem que ter alguma alteração na forma como você faz o teu negócio acontecer. Eu vejo que tem muitas empresas que focam muito na parte da tecnologia. Então, acabam se prendendo muito à questão tecnológica e não conseguem transferir, né, os benefícios dessa tecnologia para dentro do modelo de negócio. Na Icatu, até porque eu não sou de tecnologia, né, eu estou em tecnologia, eu tenho uma carreira de 30 anos no mercado de seguros, mas atuando em várias áreas diferentes, seguradoras, desde financeira, né, área contábil, fiscal, controles, auditoria, né, toda a parte de governança, operações. Então, eu tenho uma visão de negócio muito ampla, e foi isso que eu quis trazer quando eu assumi a tecnologia da Icatu. E funcionou super bem, porque a gente trabalha olhando para o valor do negócio, né, o valor para o modelo de negócio. Não se compra tecnologia por tecnologia, se compra tecnologia pelo impacto que ela pode ter nessa transformação que a gente quer no negócio. Isso tem funcionado muito bem. Eu tenho visto algumas empresas, como eu falei, focando muito na tecnologia, mas outras empresas também já trabalhando nesse modelo de olhar para o negócio, olhar para o modelo de negócio, o que pode ser alterado, o que pode ser melhorado, né? No fundo, olhando para o cliente final. Eu acho isso fundamental. Um antigo chefe meu dizia que era muito fácil ter produto bom e negócio ruim, né? E também é muito fácil você adotar tecnologia boa e não necessariamente gerar resultado, ter tecnologia boa e negócio ruim também. A base é tentar ter negócio bom e tecnologia boa, ou se for melhor, ou se possível, negócio ótimo e tecnologia boa, né? Eu vejo tecnologia como sendo um meio para alavancar os negócios, e esse é um fato super interessante e que vem ganhando destaque nos últimos anos. Em 2012, se não me engano, o Mark Andreessen, que é um mega investidor nos Estados Unidos, ele falava que o software ia engolir o mundo, né?
Eu acho que ele não tinha ideia do que nós ia estar encontrando, o que nós ia estar enfrentando em 2020. Seguramente não teria como saber. É curioso você ver, por exemplo, uma empresa como a Zoom, com valuation, outro dia estava com valuation maior do que as 7 maiores companhias aéreas do mundo, né? Então, o software está transformando o mundo e está transformando também a área de finanças, outro dia com as fintechs, agora tem também a onda das insurtechs, enfim. Mas você comanda a área de tecnologia de uma empresa super tradicional. A Icatu é uma empresa super tradicional, com um jeito de fazer negócio super tradicional. Como que você tem visto essa mudança da empresa nos últimos anos e quais têm sido os maiores desafios nessa jornada de adotar tecnologia? Bem, a mudança, como você falou, a empresa é uma empresa tradicional, é uma empresa familiar, né, apesar de grande, ela é uma empresa familiar, 100% brasileira, e o que a gente tem visto nessa questão da transformação é que ele é exatamente um movimento bem estruturado, bem construído, porque é sempre mais difícil você planejar esse tipo de transformação e de mudança, de evolução, quando você tem um dono, né, quando o dono está sentado contigo ali, invariavelmente, em alguns momentos ao longo do mês, né, você está falando para quem vai, de fato, colocar o dinheiro. Fica um pouco mais fácil quando você trabalha com uma empresa, por exemplo, que tem executivos, né, no comando, ou uma corporation que você não conhece nem o dono. Mas isso foi bom para a gente, assim, porque a gente conseguiu, né, ao longo do tempo, adquirir a confiança dos acionistas, né? A gente tem um episódio que eu sempre conto que, quando a gente estruturou essa parte da transformação digital, da jornada das APIs e tudo mais, isso era novidade para o conselho, né? Não é um conselho que tem a especialidade em tecnologia, e aí o que a gente fez, foi todo mundo, quer dizer, eu, o vice-presidente, o presidente e vários membros do conselho, inclusive a principal acionista, fomos para Las Vegas, para a InsurTech Connect, né, que é uma feira gigante voltada só para o mercado de seguros, e aí todo mundo lá se distribuiu nas salas e começou a ouvir o que eram os planos, o que estava sendo planejado lá fora, o que estava ocorrendo com as empresas, com as insurtechs, inclusive, e aí eles conseguiram ver, né, assim, ao vivo ali, tirar dúvida, fazer pergunta, e conseguiram entender que o nosso modelo estava muito bem direcionado, estava com um alicerce muito bom. E a partir dali, o que veio foi mais apoio, mais investimento, né, para velocidade, porque acho que isso foi fundamental, a gente trazer os acionistas, né, para o nosso jogo. Então, foi bem... Foi uma parte que ajudou bastante na evolução. Agora, a parte difícil, né, que eu acho que algumas empresas sofrem com isso, a parte difícil foi como que você transforma uma empresa, né, muda o seu modelo de negócio ou insere um novo modelo de negócio numa empresa que está com resultados fantásticos nos últimos anos, com crescimento. Então, assim, como é que você chega para um diretor regional, por exemplo, comercial, e diz para ele, cara, a gente tem que investir nisso aqui, que isso aqui é o futuro. E ele está preocupado com as metas de curto prazo, ele está preocupado com os resultados, né? Pô, o time está ganhando, para que a gente vai mexer? Então, essa foi uma parte bem difícil, a gente teve que apresentar, né, e justificar todo o investimento que estava sendo feito para o futuro e dizendo que é a parte que perpetua a companhia, né, é uma nova onda de atuações, a Icatu que cresceu bastante, né, com as operações de parcerias, e a gente teve que mostrar que era um novo jeito de fazer parceria, uma nova forma. No início foi difícil, porque, lógico, se você... Até eu brinco, né, que no início a gente teve até um pouco de clandestinidade no projeto, porque não podia se falar muito, porque se falasse muito, alguém podia pensar, mas ali tem profissionais, tem tempo sendo alocado num projeto que não vai me ajudar aqui na meta do ano, eu quero esse pessoal para mim. Então, no início, a gente ficou um pouco quieto, né, antes dos primeiros resultados, mas depois que os resultados começaram a aparecer e a gente começou a constituir as parcerias utilizando esses canais, aí ficou tudo mais fácil. Agora, o nosso comercial, eu brinco que eles vendem API, eles vendem tecnologia, né, junto com o produto de seguros, e tem funcionado super bem.
Eu acho essa ideia de que do desafio de mudar quando as coisas estão bem, né? Você tem uma empresa que está tendo resultados espetaculares, até porque atende o mercado muito bem, tem um nome muito respeitado, tem toda uma habilidade de gestão para construir boas parcerias e enfim, bons acordos também, e isso acaba, de certa forma, postergando ou mascarando a necessidade de você trazer movimentos como esse de transformação digital. Essa coisa de facilitar a integração com parceiros é uma coisa sempre muito complicada. Falando, aliás, em coisas complicadas, bicho, esse ano a gente tem a pandemia, né? Que chegou meio que sem avisar ninguém. Eu estava nos Estados Unidos quando a nossa, na época, a epidemia de coronavírus foi reclassificada como pandemia e eu acabei antecipando a minha volta em uma semana. E eu me lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha planejado voltar para o Brasil, chegar em Porto Alegre, pegar um outro voo, eu ia chegar no domingo, ia pegar um voo na segunda-feira pela manhã para estar na Icatu na segunda-feira. E quando eu estava nos Estados Unidos e teve essa reclassificação para a pandemia, eu liguei para o Antoniolo, nosso colega, e eu avisei para ele, dizendo, olha, então, Antoniolo, eu estou voltando para o Brasil e eu acho que é de bom senso que eu não vá para Icatu agora, porque eu vou me autoimpor aí uma quarentena. Nunca imaginei que, quando desci em Porto Alegre, eu ficaria desde março até então sem viajar. Eu chego a estar sentindo saudade dos aviões. Tudo mudou na Icatu, né? Aquelas pessoas todas naquela sede que todo mundo estava no escritório todos os dias, foram para casa. Como que você percebe e analisa esse momento com relação, inclusive, às oportunidades para a área de tecnologia? Assim, na verdade, eu até falo o seguinte, para o mercado de seguros, né, foi uma grande prova, porque há muito já se falava que o mercado de seguros era um mercado ultrapassado, né, um mercado de tecnologias ultrapassadas, e o que a gente viu foi as empresas deram uma resposta muito rápida, no geral, para colocar seu público em casa e seguros. Com a gente não foi diferente, né, a gente, como você falou, a Icatu nunca tinha testado o modelo de home office, né, assim, em larga escala. Na verdade, TI já tinha feito vários testes, se preparado, não para uma situação de pandemia como essa, que ninguém esperava, mas naturalmente para um início de um processo de home office. Então, para a gente foi super gratificante, a gente conseguiu, a hora que a companhia decidiu, né, ficar em home office, a gente levou 48 horas para colocar os 1.800 funcionários em casa, assim, em casa e trabalhando bem, né, porque não parou nada, assim, nenhum projeto nosso, a gente está com uma implantação de SAP, por exemplo, que continuou a todo vapor, e todos os outros projetos do portfólio também a todo vapor. Então, assim, em termos de teste para tecnologia, foi fantástico, a gente, né, passou com louvor, né, com estrelinha, e aí isso abriu, né, a mente dos executivos da companhia para se avaliar, logicamente, novos modelos, porque agora já não tem mais estrutura física, né, que impeça você de trabalhar remoto. Por exemplo, nós tivemos entrada de novos executivos, gerentes, superintendentes que entraram na companhia no momento da pandemia. Então, essa pessoa nunca foi para o escritório, né? Nunca esteve na Icatu de fato, ela começou trabalhando em casa e continuou trabalhando em casa. É lógico que com esse modelo da pandemia, ele é um modelo de home office adaptado, né? Então adaptado às circunstâncias da pandemia, mas a companhia agora está fazendo sim, a gente está num momento de volta, né, de um retorno bem controlado, a gente está com 10% só do pessoal no escritório agora, e em rodízio também, 2 dias da semana, e a ideia é ir aumentando um pouquinho, né, até o final do ano, e depois ver a questão da normalidade com, eventualmente, uma vacina, alguma coisa que dê uma proteção maior. Mas a gente já está revendo, discutindo a possibilidade, e possivelmente, ou provavelmente, a gente vai ter um modelo de home office. Para mim, especificamente, que cuido da área de tecnologia e projetos, que são áreas onde a gente... em outras áreas, como atuarial, por exemplo, operacional,
você concorre muito com outras seguradoras, né? Mas na área de tecnologia, projetos, você concorre com todo mundo. Então, eu concorro com a fintech, com uma insurtech, com uma empresa de varejo, então tem o e-commerce. Então, para a gente, né, ter a possibilidade de montar núcleos e ter um trabalho remoto vai ser fantástico. Mas, assim, eu acho que a companhia reagiu super bem, funcionou tudo. Sim, a gente conseguiu, de fato, colocar e trabalhar bem nesse período, com umas entregas bem relevantes. Agora é hora de, né, pegar as lições aprendidas, entender que ajustes a gente precisa fazer para, de fato, colocar uma operação de home office, que provavelmente vai ser algo misturando ida ao escritório algumas vezes e em casa, né, em outras vezes. Isso é curioso, né? Porque você tinha escritórios. Eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro a atmosfera dos escritórios no Rio de Janeiro. A Icatu tem uma localização ultra privilegiada, então o visual, principalmente dos andares mais altos, é incrível, mas sem sombra de dúvidas, você trazer todas as pessoas para dentro do escritório todos os dias e levar elas para casa todos os dias também, esse tempo de trânsito acaba consumindo um bocado do que pode se converter em produtividade. Então, esse movimento das pessoas ficarem em casa acaba trazendo um pouco esse salto de produtividade. Outra coisa que é incrível é que, queira ou não, em ambiente corporativo é comum que as reuniões comecem eventualmente com algum atraso em função de outras reuniões. Com as reuniões online, parece que esses atrasos acabaram, né? As reuniões começam na hora certa. É uma coisa, de fato, impressionante. Além de ficar em casa, Loureiro, especificamente, ou parte da empresa ficar em casa, você acha que tem alguma mudança a mais que veio para ficar em função da pandemia? Você percebe alguma outra? Eu acho que sim. Eu acho que o maior uso dos instrumentos de colaboração, né? A gente sempre teve ferramentas de colaboração, mas sem dúvida a pandemia fez com que todo mundo virasse expert em Teams, em outras ferramentas que a gente usa no dia a dia. Eu acho que essa coisa também de dar mais valor ao tempo, né? Então, como você tem uma reunião encadeada na outra e você não tem que se deslocar para uma sala, não tem que procurar qual é a sala, né? Basta só você sair de uma reunião virtual, entrar em outra, clicar num botão. Então, acho que as pessoas também estão dando mais valor para essa questão do tempo, né? Sendo mais objetivas, mais produtivas. Eu acredito bastante que a gente vai sair desse momento da pandemia muito mais consciente, né, do que é a nossa contribuição, qual é o trabalho que a gente vai fazer. E como eu falei, lá na Icatu, você falou da sede, né, a gente vai estar de mudança para um outro prédio, né, um prédio bem maior, com muito mais espaço. Eu vi recentemente o projeto, né, com um pouco mais de detalhes. Assim, é um lugar super agradável, a gente vai montar uma infraestrutura realmente de colaboração, de moderna. Então, assim, eu acho que as pessoas vão querer também passar uma parte do tempo no escritório, porque tem atividades, a gente viu isso na pandemia, tem algumas atividades que você consegue fazer via remoto, mas o presencial ele tem mais troca, ele tem um pouco mais né, de aquela coisa do pertencimento ali do grupo. Então, a gente entende que tem que ser alguma coisa nesse meio tempo. Então, misturando a conveniência, a praticidade de um home office com essa coisa da colaboração de uma sede, como eu falei, que vai ser linda, fantástica. Então, acho que a gente vai conseguir chegar assim, o pessoal está começando a desenhar algum plano, né? E a gente deve mudar aí no primeiro trimestre do ano que vem. Então, acho que a gente vai chegar no meio termo, sim. Eu vejo isso acontecendo em diversas empresas, né? E, aliás, esse é um movimento interessante, porque muitas empresas, muitas das minhas clientes estavam anunciando mudança para novas sedes, e uma dos gatilhos para essas mudanças, com frequência, era a incapacidade da sede atual de acomodar novas pessoas para poder dar conta dos projetos que precisavam ser iniciados. E, de certa forma, a pandemia mostra para a gente que existem outros motivos, óbvio, para a gente mudar de sede, mas a falta de espaço acaba já não sendo uma razão tão determinante quanto era antes.
Super legal, super legal. Você falou bastante sobre o portal de APIs da Icatu, né? E me chama a atenção esse projeto porque ele é um meio, esse combinado de projetos, na verdade, porque ele é um meio para melhorar a integração com os parceiros, para atender de uma forma mais pronta também os clientes na ponta, também, eventualmente, acelerar algumas tomadas de decisão. E, além desse movimento, não sei se você pode falar sobre o que mais você tem no radar e para onde que você está olhando agora, em termos de tendência, para onde que você acha que vai caminhar o negócio de seguros daqui para frente com relação à tecnologia? Assim, esse modelo, né, do projeto de transformação dos APIs, tudo, ele nasceu, na verdade, de um insight. A gente mudou um pouco a forma de olhar a concorrência, né? Porque quando a gente tratava a concorrência dentro da companhia, o concorrente sempre era a outra empresa de seguros que vendia o mesmo produto. E aí, na época, a provocação que a gente fez foi, ok, mas e se um gigante da tecnologia, um Google, uma Amazon da vida, resolver entrar no Brasil e vender seguro? O que você vai fazer? Né? Como é que você vai concorrer com um gigante desse? E aí, lógico, a nossa resposta foi, a gente tem que fazer estar pronto para falar a mesma língua dele em termos de tecnologia. Então, para que ele, ao tentar, né, ao olhar para o mercado brasileiro e entender que tem um mercado potencial, ele olhar para a Icatu também como um parceiro potencial. A Icatu já se provou como uma empresa voltada para parcerias, né, que tem parcerias muito longas, e só faltava a gente poder falar a mesma linguagem deles. Então, foi por isso que nasceu o portal de APIs. A gente lançou em 2018, né, foi a primeira empresa a lançar a Previdência totalmente digital, com a parceria que a gente fez com o Banco Inter. De lá para cá, a gente basicamente está construindo todas as nossas novas parcerias e evoluções, tendo o portal como base. A gente está com um projeto grande de tirar a inteligência, né, dos sistemas produtos, quer dizer, para dar cada vez mais poder, né, para as APIs, para os portais na ponta, para tornar mais fácil ainda essa integração. E o movimento que a gente vê como um movimento natural é um movimento de plataformização, é você realmente virar uma plataforma, né, de seguros, podendo se conectar com quem quiser fazer algum tipo de parceria com você. Por exemplo, é comum nos Estados Unidos, né, para quem já teve esse movimento de melhorar toda a sua parte de integração, diversas insurtechs que elas não entram na área de distribuição, elas entram como prestadora de serviço. Então, na verdade, elas trabalham na área de sinistro, trabalham na área de movimentação de um produto de previdência, e é o que a gente está esperando aqui, fazer parcerias não só para distribuição, mas também fazer parcerias com empresas que queiram oferecer um serviço melhor para uma parcela de cliente. Então, acho que assim, a segunda onda, lógico, a gente tem que continuar evoluindo na questão dos APIs, né, continuar evoluindo nessa questão de tirar a inteligência dos sistemas produtos, né, para não ficar amarrado nos monolitos, mas a gente entende que a gente vai estar pronto já para se tornar, de fato, uma plataforma e começar a explorar esse mercado, fazendo parcerias. É lógico, tem vários e-commerce aí, né, espalhados aí pelo Brasil, super efetivos, que a gente pode e deve, né, procurar fazer algum tipo de parceria. É super, super interessante analisar isso. Outro dia eu estava olhando os números da economia americana e alguns números que me surpreenderam, né? Por exemplo, parece que em 2018, algo próximo de 2 trilhões de dólares foram gastos com saúde, né? Healthcare nos Estados Unidos. A média per capita é de algo em torno de 11 mil dólares por cabeça, né? E o que acontece? O mercado de saúde nos Estados Unidos é um mercado tremendamente inflacionado e todo mundo dizia antes da pandemia que provavelmente o fator decisivo, né, para as eleições, para as próximas eleições majoritárias, seria algo relacionado à forma e condução do sistema de saúde. A pandemia veio e deu uma bagunçada nisso, mas esse tema continua tremendamente relevante, a ponto de, por exemplo, você vê a Microsoft, outro dia lançou o primeiro vertical de nuvem dela, acabou sendo exatamente um vertical
para tratar de saúde e de vida, enfim. E você vê a Apple provendo, como você estava falando antes, você vê a Apple começando a oferecer seguro, a oferecer plano de saúde, primeiro para seus funcionários, depois agora de forma aberta também para a comunidade. Essa tendência das empresas de tecnologia virem forte para outras áreas que não são as delas, né? Como saúde e previdência, que você estava destacando muito bem, essa tendência deve acontecer sim de forma muito acelerada, principalmente nos próximos anos. É bacana ver que a Icatu está super antenada nisso e está se preparando para operar nesse mercado de plataforma, inclusive considerando aí integração com marketplaces e áreas de e-commerce. Mas me diz uma coisa, Loureiro, seguramente esses desafios todos que você tem que ajudar a empresa a superar, sendo alguém que você se intitula dessa forma, não concordo, não sendo de tecnologia, mas estando em tecnologia, seguramente te fazem pensar sobre coisas que talvez você devesse ter dado mais importância no passado e que acabou não dando. Se você pudesse voltar no tempo e escolher uma área de estudos ou algo, um tópico que você deveria ter estudado com um pouco mais de afinco, o que você teria feito diferente? Bem, assim, eu acho que teria focado um pouco mais cedo nas questões de estruturação, de equipe, de métodos ágeis, de um pouquinho de... Você, né, como você mesmo colocou, nosso amigo Luciano Antoniolo, um cara estudioso, eu sou fã dele, psicologia organizacional, quer dizer, de que forma a gente pode ganhar com essa montagem de equipes, né, autogerenciáveis, equipes, tirar um pouco desse peso da hierarquia, apesar da Icatu não ser uma empresa muito hierarquizada, ela tem sua estrutura hierárquica, mas ela permite que você transite em todos os espaços, mas eu acho que pensar um pouco mais nisso, porque no fundo foi isso que fez a diferença, né, para a gente. Ter uma equipe, você não vai a lugar nenhum se você não tem uma equipe boa. Como eu falei, eu não sou de tecnologia, eu aprendi muito de tecnologia nos 10 anos que eu estou fazendo a gestão, né, de áreas com a tecnologia dentro, mas assim, acho que a minha principal contribuição foi montar a equipe de uma forma eficaz. Assim. Então, eu tenho pessoas muito boas na equipe, pessoas que dominam assuntos que, por exemplo, eu não domino, e a minha contribuição sempre é aquela pergunta que não é de tecnologia, aquela pergunta que é do negócio olhando para a tecnologia. Então, eu acho que, assim como eu me aproximei da tecnologia, essa equipe montada se aproximou muito do negócio. Então, ficou uma combinação, assim, perfeita. Então, eu acho que, claro, de repente, fazer isso um pouco antes, se preparar um pouco melhor, né, com essa equipe, talvez a gente tivesse um resultado mais rápido. Mas não que eu tenha, assim, não é um remorso de não ter feito, é simplesmente depois que você está com tudo funcionando bem, dando resultado, você olha para trás e fala, pô, poderia ter feito aquilo, mas aí já passou, é outro momento, você é outra cabeça, né? O momento anterior já passou. Eu acho que a gente foi bastante assertivo na Icatu em não desperdiçar tempo em coisas que não iam levar a resultado nenhum, então a gente foi bastante objetivo. E como eu falei, uma equipe assim, fantástica que se complementa, né? Você tem equipe toda com gente, pessoal que é mais técnico, pessoal que é mais de negócio, pessoal que é técnico e de negócio. Então, acho que funcionou super bem. É curioso você falar sobre esse movimento de agilidade, né? Porque outro dia eu estava conversando exatamente com o Luciano sobre os desafios de se adotar práticas ágeis dentro de uma empresa tradicional. E muitas vezes, quando você vai no mercado e busca referências sobre agilidade, não é raro que as referências que aparecem para a gente sejam de startups que estão lá, eventualmente, experimentando o modelo de negócio. Quando você pega a Icatu, que é uma empresa sólida, com um modelo de negócio bem definido e com uma estrutura que demonstradamente funciona, falar sobre agilidade lá começa a ser um desafio. Tem um desafio um pouquinho maior nisso, né? Porque não basta falar sobre velocidade para mudar.
também tem que se falar sobre compliance, também tem que se falar sobre uma série de temas que geralmente não são tão mencionados quando se fala sobre agilidade. Enfim, e como você tem visto a adoção de agilidade na Icatu fora das áreas de tecnologia? Esse parece ser um movimento cada vez mais intenso por lá, né? Um movimento intenso, mas essa mesma é a nossa preocupação, Alemar, porque esse movimento de agilidade, ele começou na área de tecnologia, ele se consolidou na área de tecnologia, então a gente tem isso hoje, assim, eu digo que com um índice de maturidade muito bom, não só nos projetos que são de maioria base tecnológica, mas também nas atividades e no dia a dia, a gente tem fluído isso muito bem, só que agora chegou a hora de escalar isso, né? Chegou a hora de escalar isso para a empresa. Então, quando eu falei lá atrás de começar, né, um pouco antes, era em função disso também, para poder, ao mesmo tempo, evoluir dentro de tecnologia, mas já inserindo as áreas nesse contexto. Que é o que a gente está tentando fazer agora, né? Agora a gente está tentando trazer a empresa para ser uma empresa ágil, passa pelas lideranças, né? Porque assim, é impressionante quando a gente começou a trabalhar o ágil de forma mais para fora, né, de TI, aí começam aquelas questões, não, tudo é um squad, né, um squad resolve tudo, e a gente sabe que não é assim, não é tão fácil quanto isso, né, vem junto com todo mundo, todas as áreas de negócio querendo um squad debaixo deles, e dentro desse movimento de um squad vai também a responsabilidade, vai também a gestão, né? Que era uma coisa que eles não estavam acostumados, porque como a gestão era toda de tecnologia, quando dava alguma coisa errada, era só, tecnologia, está dando errado. Então, esse movimento de trazer uma escala, de colocar para a companhia, ele está sendo um movimento gradual, né? Mas que a gente acha que está indo numa velocidade boa. A gente tem muita gente boa dentro das áreas de negócio que estão também se voluntariando a conhecer mais, estudar mais, né, se aprofundar, testar, né, experimentar. Então, tem funcionado muito bem. A gente fala sobre squads. Outro dia eu tenho... Isso é um fato curioso, né? Quando eu resolvi seguir em carreira solo, eu tive uma curta jornada lá na Suécia com o pessoal do Spotify, que foi quem começou a falar sobre essa coisa dos squads, ou pelo menos foi quem popularizou o conceito, né? E conversando com eles sobre esse movimento e por que eles buscavam os squads, eles falavam, olha que curioso, eles falavam exatamente sobre o fato deles terem a necessidade de competir com empresas que eram muito grandes. Eles tinham que competir com Apple, tinham que competir com Google, em algum momento eles sabiam já que iriam competir com a Google, e eles sabiam que o tamanho deles não permitiria, né, competir com essas empresas caso eles operassem no mesmo modelo que essas empresas operassem. Então, eles buscavam formas de serem mais efetivos, mais produtivos, com um time bem reduzido. E o que eles percebiam, de certa forma, com a ideia dos squads, era que era muito importante fazer com que... o que eles percebiam é que quando pessoas de times diferentes se reuniam para conversar, com muita frequência, os acordos que eram costurados precisavam ser rememorados ou tinha uma certa burocracia envolvida. E quando eles tinham pessoas do mesmo time, esses acordos eram bem mais leves e geralmente eram cumpridos com muito mais facilidade. E aí nasceu os squads. Aliás, a ideia de microserviços também nasceu para eles associada com isso, porque eles perceberam que quando eles precisavam fazer builds e deploys combinados, isso era problema. Então, os deploys também precisavam acontecer de forma independente. Mas tudo isso, óbvio, tem um bocado de romance, né? Tem um bocado de simplificações. Não se mostra, o próprio Spotify brinca dizendo que não mostra tudo exatamente como porque é um processo, né? E às vezes você tentar adotar cegamente te faz ser uma receita para o fracasso ou para uma série de frustrações. É importante esse esforço de tropicalização, né? E isso toma tempo. Isso toma tempo, sem sombra de dúvidas. Muito bom, muito bom. Mas, Loureiro, você está há 10 anos à frente da área de tecnologia, como foi o que você disse, acabou de dizer aqui agora. Então, eu já posso dizer que você é uma pessoa de tecnologia também. Se nunca ninguém te disse isso, eu sendo de tecnologia, deixa eu dizer, você é de tecnologia, não está somente. Cara...
Opa, desculpa. Não, por favor, continua. Vai lá, o que você ia dizer? Não, eu só ia falar que, assim, foi um processo de amadurecimento, né, de reconhecimento da área. Hoje eu já me sinto, assim, uma parcela bem maior em tecnologia do que numa área de operações ou numa outra área qualquer que eu já tenha passado. Eu acho que tecnologia definitivamente entrou no meu DNA e vai continuar comigo para sempre agora. Pois é, e esse ponto é interessante, porque você também destaca na sua fala que boa parte do sucesso que você tem à frente da inovação da Icatu vem da sua habilidade de formar bons times e trazer boas pessoas. E aqui cabe a pergunta, Loureiro, o que alguém que trabalha em tecnologia tem que atentar para ser um melhor profissional, para ganhar destaque, para evoluir na carreira? Enfim, o que as pessoas deveriam dar atenção e que geralmente não dão, por uma razão ou por outra? Assim, eu sempre falo com o meu time, né, principalmente com as áreas que são mais técnicas, aquela questão do desenvolvimento do soft skill, né? Não adianta nada você ter um conhecimento técnico muito bom se você não consegue transmiti-lo, se você não consegue colaborar e trocar e passar um pouco desse conhecimento. Então, assim, é muito comum na formação, né, em tecnologia de você não abordar isso adequadamente. Então, acaba que o profissional vai ver isso na prática quando ele tem que se reunir com uma equipe de 10 pessoas, né, tendo gente do jurídico, do financeiro. Então, assim, eu vejo como sucesso quem é de tecnologia cada vez mais se aproximar do negócio, entender do negócio, procurar conhecer o que é. Então, no nosso caso lá na Icatu, entender do que é o mercado de seguros, entender o que é o mercado de previdência, né, como é que funciona o produto, como é que... E trabalhar a questão da colaboração. Eu vejo isso porque, assim, eu olho para a minha equipe de tecnologia, eu vejo uma equipe com um perfil super colaborativo. Todo mundo que está ali no cargo de liderança, de gestão, eles estão, assim, conseguem trocar, né, se colocam, de fato, naquela questão de ser um servidor, né, de estar ali para ajudar as outras equipes. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo o profissional de tecnologia que conheça um pouco do negócio onde ele está operando e pratique essas questões de soft skill, de colaboração, de empatia, né, de trocar, de entender, porque às vezes assim, essa relação de TI com as áreas de negócio, né, os demandantes, a minha visão é que num futuro, que eu não consigo dizer se são em 5 anos ou em 10 anos, isso vai ter uma fusão que você não vai mais conseguir dizer quem é o cara de tecnologia e quem é o cara de negócio. Você vai olhar para uma equipe e vai falar, cara, essa equipe aqui é tecnologia e negócio, até porque, na minha visão, pelo menos no mercado de seguros, a maior parte das operações, dos produtos, eles vão ser totalmente digitais. Então, assim, é essa aproximação, né? Antigamente se falava do alinhamento, né? Tinha que ter o alinhamento de TI com o negócio. Então, era uma visão de TI suportando o negócio. Isso morreu, agora a TI é o negócio, né, junto com as áreas de negócio. Então, o mesmo movimento que eu falo que o pessoal de TI tem que ter de se aproximar do negócio, também vai ser mais comum as pessoas que estão sendo recrutadas em negócio se aproximando de TI. Eu vejo o pessoal, né, fazendo curso, não só de métodos ágeis, mas querendo conhecer de programação. Hoje é muito comum o pessoal sair da faculdade, né, já sabe Python, já sabe, né, outras linguagens. Então, eu acho que isso vai ser um movimento normal. A gente vai ter aí né, quase que uma fusão, né, dessas capacidades. E aí eu acho que o pessoal de tecnologia já tem uma coisa que eu acho que é prioritária, que é a questão da resiliência. Sempre trabalhou sob pressão, sempre trabalhou com cobrança, então isso é importante, né, para a resiliência, porque assim, não tem jogo fácil em tecnologia, vai ser sempre cada vez mais rápido, cada vez com mais pressão. É um jogo inteligente. Eu acho que o pessoal de tecnologia está bem preparado nesse ponto. Eles têm que avançar só na questão do soft skill e da colaboração e de não trabalhar mais numa ilha, né? Trabalhar dentro de um grupo. Aquele estigma, né? Aquele estereótipo do profissional de TI como sendo aquele bichinho das cavernas, né? Que não saía de lá por nada e que se virava para frente do computador e somente mexia com o computador todo dia. Esse estereótipo já está sendo superado já há bastante tempo.
é bacana você ver essa fusão, né? Já tem algum tempo que eu estou falando que tecnologia é competência core para qualquer empresa, né? Mas é interessante essa sua perspectiva de que não é necessariamente tecnologia que é competência core. O próprio negócio se redefine como sendo um negócio de tecnologia. Bem interessante mesmo. Aliás, Loureiro, você se apresenta, outro dia você escreveu, inclusive, um texto bastante bacana no LinkedIn, se apresentando como um eterno aprendiz, né? Você é um estudioso, a gente sabe disso. O que você está estudando agora? Para onde que está virada a sua atenção nesse momento, com relação a estudos e se preparar para esse futuro? Então, é legal você comentar isso, porque realmente eu dou muito valor a qualquer tipo de aprendizado, né? Eu agora estou, junto com toda essa movimentação, tudo que tem que ser entregue lá na Icatu, né, esse processo de transformação, eu estou fazendo um mestrado no IBMEC de gestão, foi uma coisa que eu sempre quis, eu dei aula há muitos anos no passado, e eu sempre quis, e eu, assim, adoro a provocação, né, o mestrado, quando, uma das primeiras aulas, a pessoa pergunta, qual é o seu objetivo, né? Aí eu brinquei que eu disse o seguinte, completei agora 50 anos, né? Tenho 30 anos de carreira, então estou cheio de certeza, as certezas estão me ocupando todos os espaços, eu preciso de dúvidas, então eu quero colocar a minha certeza, né, à prova, sendo discutida, e é ótimo, porque é um ambiente que você tem pessoas, na minha turma tem jornalista, tem, né, profissionais de compliance, tem profissionais de todos os tipos, e assim, enriquece muito. Então, isso, para mim, é fundamental. Está sempre com algum tipo de assunto, né? Até o Luciano, que a gente citou, ele funciona como incentivador, né? Porque vira e mexe, ele coloca um livro, ou coloca algum assunto, e aí desperta a minha curiosidade de ir lá, né, ler, entender o que eu estou fazendo. E agora, recentemente, eu comecei a fazer um curso do IBGC, né, do Instituto Brasileiro de Governança, que é um curso de preparação para conselheiros de empresa, né? Porque eu já tenho uma experiência de comitê de auditoria, de conselhos de alguma empresa, e eu acho que é bom você, principalmente nessa parte de fazer a aproximação, transformação do negócio, né? Tem muitas empresas em dificuldade de entender esse movimento, né, de construir essa jornada. Então, se eu puder colaborar com outras organizações, eu acho que vai ser super válido. Mas eu estou sempre, cara, lendo um livro, fazendo, né, um curso, né? Por exemplo, agora acabei de para exemplificar o que eu falei, acabei de me matricular numa disciplina da PUC, daí do Rio Grande do Sul, uma disciplina de gestão ágil, né, de liderança ágil. Me inscrevi, vou fazer a disciplina isolada e para entender um pouquinho mais e poder ter mais subsídio também para trocar com as pessoas que estão na Icatu, que também estão vendo esse tema. Acho que é super legal. Acho que você não para nunca de aprender. A aprendizagem é eterna. Você mencionou aqui uma frase que eu achei espetacular, e se você me permitir, eu vou tentar apropriar como se fosse minha, tá? Eu estou cheio de certezas, estou sendo consumido pelas certezas, eu estou precisando de um pouco mais de dúvidas. Cara, isso é espetacular em muitos níveis, assim, sabe? Você vê, eu brinco que, por exemplo, em algumas reuniões, já aconteceu isso na Icatu, tá? Com o time de tecnologia, com o time de projeto. Eu entro numa reunião, começo a falar alguma coisa sobre um tema e todo mundo concorda comigo. Aí, na segunda colocação que eu faço, todo mundo concorda comigo. Na terceira, eu paro a reunião. Falo assim, chega, não vamos levar a lugar nenhum. Se eu não tiver alguém dizendo, né, uma pessoa bastante efetiva, eloquente, se você não tiver ninguém para te dizer, não, peraí, não entendi, não é bem assim, a coisa não vai evoluir. Então, o pessoal já sabe, sempre tem um que tem que, né, discordar, e eu acredito muito nessa questão do conflito de ideias, entendeu? Eu acho que, se você entra numa sala, né, de reunião, um pensamento A, o outro entra com pensamento B, e vocês estão preparados, estão aptos a colaborar, a ter esse conflito de ideias, certamente vai sair uma solução melhor do que qualquer uma das duas que entrou na sala, entendeu? Então, tem que privilegiar isso, né, você tem que discordar, não discordar por discordar, mas se está na tua cabeça, coloca para fora. Acho que isso é uma das grandes missões dos líderes, é gerar um ambiente, né, que permita que os profissionais tenham isso. Eu, graças a Deus,
faço aqui reuniões, lives, às vezes com o pessoal de projetos, toda a equipe de um determinado projeto, e aí é só bomba, vem metralhadora, todo mundo pergunta o que quiser perguntar, eu respondo também, tudo transparência total, e no final acho que é assim, para a gente evoluir tem que ter essa troca. Muito bacana, você fala sobre... tem a coisa do método científico, né, que é exatamente a coisa de alguém que forma uma tese, e aí apresenta a tese, aí alguém discorda da tese, faz uma antítese, daí dessa discussão da tese, da antítese, alguém eventualmente formula uma síntese, e aí o processo começa de novo, porque alguém apresenta novamente uma antítese e a coisa continua evoluindo e assim que as coisas andam. É bacana também, porque eu sempre brinco que cada vez mais a gente está numa uma era de trabalhadores do conhecimento, coisa que o Peter Drucker falava lá na década de 40 e continua sendo cada vez mais verdade hoje em dia. E a gente precisa contratar muito mais do que braço, a gente precisa contratar cabeça. A gente precisa de gente que pensa e que apresenta o divergente, né? Essa construção do divergente mostra duas coisas. Primeiro, que você consegue evoluir, e segundo, que de fato as pessoas também se importam com aquilo que elas estão fazendo a ponto de eventualmente questionar, contestar. Agora, criar esse ambiente nem sempre é uma coisa simples, né? Principalmente quando o teu líder é uma pessoa com opiniões fortes e que se posiciona de uma forma bastante intensa, né? Você se posiciona de uma forma bastante intensa. Eu me lembro uma vez, numa palestra tua na Icatu, que você levou 2 bonequinhos que você disse que mantinha sobre a sala, na tua mesa, né? Eu não sei se você está lembrado dessa palestra, mas você mostrou um Hulkzinho, se não me engano. E qual era o outro boneco? Enfim. Era o Deadpool. Exato. O Deadpool e o Hulk. Que eu brincava o seguinte, que eu sou, assim, essencialmente, eu sou agitado, eu estudo muito os assuntos que eu vou trabalhar. Então, assim, normalmente eu entro numa reunião ou numa discussão muito bem embasado. Então, aí você junta tudo, né? Pessoa muito bem embasada, com uma fala firme e ainda tem um cargo importante na companhia, já é a receita para todo mundo, né, ficar calado, né? Ficar lá só balançando a cabeça. E aí essa brincadeira dos bonequinhos, já que assim, uma é que eu brinco muito com sarcasmo, assim, naturalmente, brincando com o pessoal. Eu acho que isso acaba, quem trabalha comigo há bastante tempo já sabe, isso cria uma aproximação ali, cria um vínculo, e o do Hulk é para aqueles momentos que, pô, você tem que extravasar também, né? Eu brinco com a Patrícia lá, Patrícia Gargiula, superintendente de TI, que, assim, ela é o oposto de mim, né? Ela, assim, ela é uma lady na hora de colocar as coisas, tem um domínio emocional fantástico, acho que até por isso que essa dupla funcionou super bem nesses 9 anos que a gente está trabalhando junto, mas é isso, fazer essa combinação, é provocar, né? Eu vejo, às vezes, falando com os estagiários, quando você, né, provoca que eles se manifestem ou dá essa abertura, você vê aquele olho do cara brilha por ele poder falar alguma coisa que para ele participar daquela reunião seria um negócio assim, caramba, eu estou aqui falando para um diretor ou falando para um vice-presidente. A Icatu também facilita bastante, porque ela não tem essa coisa assim, acho que participa das reuniões quem é a pessoa mais indicada para colaborar naquele assunto e não em função do cargo que ocupa. Mas você falou uma verdade, é difícil, assim, é difícil até porque não são todos que entendem, né, esse movimento, dessa cobrança para a pessoa participar, então você também não tem que dosar, né, mexer, controlar bastante a dose, porque senão está arriscado você, né, passar naquele campo defensivo da pessoa e aí ela se fechar de vez e não querer trabalhar. Mas, assim, eu acho que quando flui, e eu posso falar isso nesses anos todos que eu estou na Icatu, acho que a equipe de tecnologia já pegou um pouco do meu jeito, né, e os líderes acabam trabalhando muito bem com isso, eu provoco bastante, eu brinco que algumas coisas eu faço assim, tem algumas iniciativas que, como a gente já teve, de profissionais, um estagiário junto com um operador de computador, ou 2, eles montaram um dashboard maravilhoso que controlava toda a operação do data center até no mobile. E aí o pessoal perguntou, por que vocês fizeram para isso dar certo? A gente só não atrapalhou.
Eles vieram com a ideia, a gente olhou, viu que era uma ideia boa, falou, cara, ó, você tem todas essas ferramentas aqui para mexer, vocês têm tempo para mexer e não tem pressão, porque isso aí não é uma coisa que a gente vai ter que entregar, né, daqui a um mês, ou é um projeto de comercial. E aí, ao você dar liberdade, ao você encorajar, o pessoal talentoso vai lá e faz. E a gente está cheio de gente talentosa na Icatu, assim. Eu sou suspeito para falar que sou bastante entusiasmado com o programa de estagiário, com a evolução das pessoas. Sempre que tem um que é promovido, assim, sabe, sobe aquele orgulho, aquela alegria de falar assim, pô, estou ajudando na evolução daquele cara, ele está conseguindo evoluir, ele está correspondendo. Acho que isso que é importante. Essa é uma particularidade bastante interessante da Icatu, pelo menos da parte da empresa que eu tenho o privilégio de conhecer, né? Eu conheci uma série de estagiários brilhantes na Icatu, e boa parte desse brilhantismo vem, de certa forma, também dessa ousadia natural que a juventude ainda preserva, né? Eles vêm com ideias realmente incríveis e precisam ser ouvidos. O Eric Schmidt, que foi presidente da Google, foi CEO da Google durante um bom tempo, ele falava que em empresas do conhecimento, em empresas de uso intensivo de conhecimento, você tem uma inversão da pirâmide da hierarquia. De certa forma, tradicionalmente, você vê como a base da hierarquia estando ali para servir os propósitos da gestão, da liderança. E numa empresa de tecnologia que precisa andar cada vez mais rápido, e quando você busca contratar gente que consegue agregar, a função da gestão se inverte. Na verdade, a gestão está lá para poder habilitar, dar os recursos para que o time consiga performar muito bem. E é impressionante como isso se alinha com essa visão do só não atrapalhamos. Né? Percebemos que algo estava acontecendo e só não atrapalhamos. Muito bom mesmo. Loureiro, outra coisa que me chamou a atenção na tua fala foi dizer que, poxa, eu estudo muito, eu me preparo para entrar nas reuniões e eu tenho a minha opinião já formada com base no tanto que eu me preparei. Eu digo sempre que eu não tenho a menor vergonha de mudar de ideia, só que a ideia que vai ser apresentada para mim precisa ser mais fundamentada do que aquela que eu desenvolvi também. Bacana perceber as coisas e as semelhanças nessa forma da gente enxergar negócios. E me conta uma coisa, Loureiro, em termos de estrutura e desenvolvimento ágil com esses estagiários que estão chegando, você percebe alguma mudança? Porque você trabalha na Icatu com gente de muitas gerações. Você percebe algumas mudanças positivas ou negativas também a destacar dessa geração mais recente que está ingressando agora? Então, assim, como eu falei, eu assim, tenho muito orgulho desse programa de estágio. Acho que na Icatu como um todo, ele funciona muito bem. Faço questão de participar de todos os painéis e fazer perguntas para eles, né? E na tecnologia, a gente pegou aí nos últimos 5 anos, a gente tem tido um resultado muito bom e a gente não tem tido problemas com os estagiários, né? O que a gente tem é colocado para dentro um grupo que está a fim de aprender, que quer crescer, que identifica na Icatu uma oportunidade de crescimento. A gente teve alguns casos de estagiários que passaram no processo e aí recomendaram outros estagiários para o processo seguinte. E esse pessoal, quando vem recomendado, é impressionante, porque é o seguinte, o cara que é bom, o cara que tem estrela, o cara que tem, gosta de estudar, que gosta de crescer, ele acaba se juntando com outras pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil, né? E aí isso funcionou super bem. A gente sabe que nessa geração tem muito dessa coisa do imediatismo, né? Quer dizer, então, passa 6 meses, pô, não teve uma promoção, não teve um movimento, o cara já fica, meio desmotivado. Na TI, a gente não tem tido isso, principalmente por conta do aprendizado técnico que ele está acumulando, né? Então, ele entra numa área, aprende, daqui a 6 meses ele está em outra, aprende outra coisa, e aí ele se manifesta, como a gente já teve casos lá, estagiários que entraram numa área e que depois eles, ao passar por uma outra experiência numa outra área, ele se descobriu, falou assim, não, pô, cara, isso aqui é o que eu gosto de fazer. E na Icatu a gente tem essa liberdade, né, de alocar o profissional onde ele entende que vai se
se adequar e se adaptar mais rápido e poder render mais rápido. Então, assim, a gente não tem visto muito desse problema com os estagiários de tecnologia, mas a gente sabe que é um problema dessa geração. Uma coisa que eu tenho muita preocupação e que eu coloco para os estagiários, né, quando tenho contato com eles, em função de projetos, algumas coisas, é que assim, essa geração é uma geração, assim, é a geração da manchete, né? Ela lê a manchete, no máximo ela lê a primeira página e pronto, já acha que já domina aquele assunto. Então, eu tento provocar bastante o time, os gerentes também fazem isso, para eles estudarem, para eles irem a fundo, né? Um dos trabalhos lá, você falou dos microserviços, outro dia, foi ano passado, o pessoal foi me apresentar o resultado lá do trabalho de pesquisa dele, e um rapaz era recém-saído de estagiário, o outro já era um analista, e aí eu olhei aquilo tudo e falei, pô, tá fantástico, cara, isso aí vocês deveriam escrever um artigo científico, né, um acadêmico sobre isso, porque o que vocês estão fazendo aqui dá um case legal. Então, eu estou sempre provocando para o cara ir além, né? Não é uma apresentação, cara, a apresentação ficou boa, escreve um artigo, né? Escreve para colocar no LinkedIn primeiro, depois se ficar bom, você evolui. Então, eu dou muito valor a isso. E a gente não tem tido muito problema, não, cara. Acho que, no geral, os nossos estagiários, eles entram já com um estilo de colaboração. A gente tem um percentual de aproveitamento dos estagiários fantástico. Muito bom, muito bom. Loureiro, eu vou fazer uma inovação no meu próprio roteiro aqui, tá? Eu vou fazer para você uma pergunta que para mim é inédita, eu não fiz ela para ninguém ainda não. Cara, você como estudioso seguramente passou por vários livros que te influenciaram bastante, influenciaram a forma como você pensa, enfim, te influenciam ainda. Quais seriam hoje as tuas recomendações de leitura? Para quem quer entender um pouco mais o jeito loureiro de enxergar o mundo e pensar? Então, eu procuro, sempre tive uma característica de ser bem eclético, né? Eu leio de tudo, não leio só livro técnico, eu gosto muito de história, né? Sempre, né, era a minha matéria preferida quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de história, mas assim, eu tenho eu não gosto, até escrevi isso no LinkedIn, dessa coisa do guru, né? O cara que vem te dá já o caminho das pedras, mas eu sou fã, e você citou ele, eu sou fã do Peter Drucker. Acho que o cara é uma mente que estava muito à frente de tudo na época dele. Tem muita gente hoje que vem de novidade que, na verdade, não sabe que isso já foi dito por Peter Drucker lá em 1940 e pouco, 50 e pouco. Então, assim, os livros do Peter Drucker, eles me acompanham muito. Recentemente, eu tenho buscado mais essa parte, até um pouco incentivado pelo mestrado, né? Então, eu reli, por exemplo, Imagens da Organização, né, que é um livro super legal de você entender o contexto, principalmente para quem tem uma formação mais técnica, entender o contexto da política organizacional, né, como é que os ambientes se relacionam, né, e você poder olhar, e eu sempre tive eu não sei se é uma aptidão, mas uma coisa que eu sempre tentei desenvolver, essa capacidade de ler o ambiente, né? De você chegar num ambiente novo, ler aquele ambiente, entender quais são as forças, né, que estão comandando aquele ambiente, como que elas se relacionam. Então, assim, eu diria para quem é técnico, fugir um pouco dos livros técnicos. Assim, eu acho que os livros técnicos são essenciais, precisam ser lidos até para uma evolução, mas buscar mais esse lado da psicologia organizacional, do relacionamento, né, de como está trabalhar dentro de um grupo eclético. Eu acho que isso seria a minha dica para eles. Não, é incrível. Você sabe que há anos atrás eu estava fazendo um MBA na Fundação Dom Cabral e eu tinha que apresentar um trabalho de conclusão para o meu MBA. E o meu orientador na época queria que eu falasse sobre inovação, né, e aspectos de inovação em tecnologia e tudo mais. E ele colocou na lista de livros recomendados que eu utilizasse como base para a construção do pensamento no trabalho, um livro chamado Inovação e Empreendedorismo, do Peter Drucker. É um livro de 89. E eu lembro que eu comprei o livro contrariado, porque era um livro de 89, né? Sobre inovação e empreendedorismo, o ano já era 2000 e tralalá. E eu, cara, enfim, comecei a ler as primeiras páginas, vi que todos os exemplos que estavam sendo mencionados
falavam sobre disquete, por exemplo, né? E eu, cara, nem se usa mais disquete. Mas à medida que eu continuava lendo o livro, eu percebia o quanto as ideias do Peter Drucker continuavam atuais, mesmo falando em 2000 e tralá de novo, sobre uma ideias que ele pensava lá em 89. É impressionante como alguns pensadores têm essa capacidade de se manter atuais, né, Loureiro? É muito bacana. E é impressionante realmente, porque assim, eu gosto muito de ler sobre um tema, buscar os seminais, né? Buscar quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso, né? Por exemplo, agora a minha dissertação vou falar exatamente sobre transformação digital, sobre essa questão da fusão entre áreas de negócio e tecnologia, e aí você tem que começar lendo lá atrás, quem primeiro falou sobre o papel da tecnologia não ser mais suporte, né, de ser uma área de negócio, e você começa a achar material que você consegue aplicar no dia a dia, muito facilmente, entendeu? Então, eu sempre incentivo leitura dos artigos, né, bons livros, né, eu sempre brinco, é o seguinte, se o livro tiver você passou no aeroporto e o livro está ali naquela livraria, né, naquela parte de frente da livraria ali do aeroporto, foge dele. Procura os que estão lá no fundo, os que estão lá dentro. Normalmente aqueles ali são aqueles de autoajuda, são gente que quer dar receita, né, de bolo, de alguma coisa. E eu particularmente, assim, até pegando a questão da teoria sistêmica, né, eu acho que assim, a organização é uma organização aberta, não dá para tratar como uma ilha, você tem que estar aberto para vários tipos de modelos de ambiente diferente. Então, o ambiente ele tem a capacidade de mudar completamente. Você pode falar de duas seguradoras que operam nos mesmos ramos, mas o ambiente, a governança, o modelo societário, ele é tão diferente que tudo ali é diferente. Então, não é porque deu certo numa que vai dar certo na outra. Não, brilhante. Inclusive sobre isso, é bacana você perceber e fazer. Eu também gosto desse pensamento um pouco mais crítico, né? E para mim parece curioso o fato de a gente viver tantos problemas de liderança hoje no país, sendo que o que mais se escreve sobre é exatamente sobre liderança. E outro dia eu estava procurando sobre. Eu não me lembro exatamente onde foi que eu vi, mas tem alguns anos. Uma explicação que eu não vi em livro nenhum, que dizia que, cara, a liderança é um exercício que envolve o líder, o liderado e o contexto, que é exatamente o que você está trazendo aqui agora para a gente. E ali falava, e o palestrante, na época, comentava, dizendo que, por exemplo, você pega Steve Jobs, você pega o Bernardinho, pegando alguns líderes reconhecidamente bem-sucedidos e tenta alinhar eles com aquela receita de padeiro, né, que os livros de liderança tentam apresentar para a gente, e você percebe que não existe tanto alinhamento assim. Por quê? Porque se ignora o liderado, se ignora o contexto e principalmente se trata as coisas de uma forma muito superficial. Quando você torna a coisa muito superficial, eventualmente você corre o risco de fazer uma simplificação em áreas que você não deveria tentar simplificar. E aí interessante você falar isso, que tem um risco enorme de você focar no perfil do líder, né? Então acaba que você fica reproduzindo o perfil do líder. Então você comentou alguns, o Bernardinho, então o perfil que funciona é o do Bernardinho. E não vai ser. Depende do contexto, depende do liderado, depende do tipo de negócio, depende dos incentivos, é complicado. Eu lembro, todo mundo fala sobre o Steve Jobs, né? E o Steve Jobs era famoso, embora famoso pelas contribuições que ele fez para o mundo, ele era famoso por não ser exatamente um líder sociável, né? São famosas as histórias dele demitindo gente no elevador, dele demitindo gente porque apareceu um parafuso num protótipo e ele não tolerava um parafuso em um protótipo, né? E eu lembro, tem uma história famosa, se não me engano é do Apple II, em que ele implicou com o design da placa, né? Ele achava a placa feia. E os engenheiros que participavam do projeto começaram a contestar aquilo, dizendo, Jobs, essa placa ninguém vai ver, ela vai ficar dentro do computador. E quando o projeto foi encerrado, ele voltou para o time e coletou a assinatura do time inteiro, né? E as pessoas perguntaram para ele o motivo pelo qual ele estava coletando a assinatura, e ele falou, muito simples, eu vou mandar gravar a assinatura do time que participou desse projeto dentro do gabinete desse computador, porque o verdadeiro artista vai assinar sempre a sua obra, né? E essa visão de que, poxa, o Steve Jobs é um cara complicado, mas eu, como liderado, se eu quero ter chances
de mudar o mundo, eu sei que eu vou ter chances maiores de impactar o mundo trabalhando para o cara. Então, eu vou me adaptar ao jeito do cara de liderar. Mesma coisa, Bernardinho. Cara, quantas jogadoras de vôlei feminino, agora o Bernardinho tá mais calmo, mas na década de 90, 2000, você via jogadoras chorando do lado da quadra, né? Mas é aquela história, você quer ser campeão mundial? Você quer ser campeão brasileiro? Então, eventualmente você vai acabar se ajustando, porque você alinha propósito, né? Essa fonte até do Bernardinho, reza a lenda, né, que ele na verdade seguiu um treinador russo, que agora me foge o nome, também do vôlei feminino, que ele começava os treinos e ele cobrava muito da mais nova, né, da caloura do time, ele cobrava muito, exigia, gritava, e aí no terceiro, o pessoal perguntou, mas você tá cobrando muito dela, pô, ela tá chorando, ela tá não sei o que, aí ele dizia, não, mas agora todas elas estão unidas em torno de um propósito comum, que é me odiar. Então, agora elas vão fazer de tudo para que dê certo, para que a caloura jogue bem, para que a outra jogue bem. Assim, uma coisa ao extremo, né? Mas é um modelo. Agora, você pega um modelo desse, de repente, numa outra cultura, com outras atletas, com atletas mais experientes, não vai funcionar. Então, acho que funciona bem como referência, é importante você conhecer, né, esses trabalhos diferenciados, mas não a ponto de querer copiar, né, aquilo dentro de um contexto completamente diferente. Bom, Loureiro, a conversa está espetacular, mas eu acabei de perceber aqui que a gente já está conversando há pouco mais de 1 hora. Mas eu nunca encerro nenhuma conversa minha sem fazer uma pergunta que eu considero uma sacanagem, tá? Mas é uma sacanagem bem intencionada. Eu sempre assumo que as melhores respostas são aquelas que são dadas para as perguntas que eu não fiz. Então, o que eu gostaria para concluir, eu gostaria de fazer exatamente essa provocação. Que pergunta que eu deveria ter te feito e que eu não fiz, e qual seria a tua resposta? Olha, a conversa foi muito boa, então esse papo realmente fica mais difícil de colocar. Mas, assim, eu diria que é a pergunta, Loureiro, o que te faz brilhar os olhos, o que te faz acordar segunda-feira de manhã com disposição, né, para enfrentar aí pressão, entrega, resultado, trabalho? Eu diria que essa era a pergunta. E a resposta do Loureiro é simples, é o que eu falei no início. Eu sou apaixonado por equipes, eu sou apaixonado em ver o resultado do teu trabalho sendo uma mola, um impulsionador da evolução do outro. Então, assim, quando eu vejo, isso sem nenhuma demagogia, quando eu olho o resultado da minha equipe, né, alguém sendo elogiado, inclusive a gente teve casos de empresas de consultoria que vão lá e falam, pô, elogiam muito uma área, um gestor, isso para mim é o combustível. Assim, eu acho que eu já estou numa fase da vida que é a minha própria evolução ou a minha próprio benefício para mim, ele já ficou no segundo plano. Eu agora estou muito mais preocupado com aqueles que estão trabalhando comigo, com aqueles mais novos, né, com aquele que vai sentar no meu lugar daqui a algum tempo. Então, acho que essa era a pergunta e a resposta que faltava para isso aqui, valorizar o crescimento, né, das pessoas. Eu sou muito mais preocupado com isso hoje em dia. O Ray Dalio, o autor daquele livro Princípios, né? Ele tem um vídeo em que ele fala um pouco sobre a jornada dele. É o livro, é o vídeo de apresentação do livro, inclusive. E é interessante como ele apresenta essa visão também de que o profissional bem-sucedido, em determinados estágios de sua carreira, já começa a projetar suas metas não só mais no atingimento dos resultados dele, mas no atingimento de resultados das pessoas que estão em torno dele. Muito bom, Loureiro, muito bom mesmo. Loureiro, eu sempre digo que eu tenho o privilégio de aprender com quem faz, né? Eu acho que é muito bacana você eventualmente aprender um pouco a partir da teoria, aprender um pouco a partir dos livros, mas é sempre mais interessante quando você tem a oportunidade de aprender com quem está fazendo, com quem está tentando aplicar aquela teoria na prática, fazendo lá os devidos ajustes para poder conduzir os resultados perfeitos ou imperfeitos, mas sempre bem intencionados. Eu quero
mais uma vez, te agradecer muitíssimo pela disponibilidade para essa conversa. É realmente um privilégio para mim aprender com alguém que tem feito a diferença em uma empresa tão relevante como a Ecatu e que está aí com todo o gás, com toda a disposição para continuar estudando, buscar um mestrado, começar uma cadeira adicional na PUC aqui no Rio Grande do Sul para falar mais sobre agilidade e escalar tecnologia, enfim. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu espero que não seja, que essa seja apenas a primeira de muitas ocasiões em que a gente pode registrar bate-papos como esse aqui, tá bom? Certamente, obrigado, muito obrigado pelo convite, acima de tudo. Você, assim, é a referência para a gente, lá para as equipes, o trabalho que você tem feito lá com a gente tem auxiliado bastante, então é ótimo poder trocar com você e estar próximo aqui, sempre que você precisar, eu estou à tua disposição. Muito obrigado. E, Loureiro, veja só o papel a que se presta um executivo depois de um certo tempo de carreira que começa a brincar de ser youtuber. Fica agora o convite para quem assistiu essa nossa transmissão, esse nosso vídeo, para que, se não é inscrito no canal, se inscreva, se não ativou as notificações, ative-as, parece que o YouTube avisa sempre que conteúdo novo é lançado. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Loureiro.